Olá, seja bem-vindo a essa aula sobre vendas bancárias. Eu sou Shando Natsumi, desde 2013 venho orientando gerentes de bancos de todo o Brasil. Tenho lá no Facebook Carreira Bancária e Instagram Carreira Bancária, vários projetos, mas quero falar com você hoje sobre o tal da venda, a venda que dificulta tanto a vida do bancário. Aliás, a pergunta que faço desde sempre para os bancários é a mesma: quem te ensinou a vender no banco? Quem te ensinou a vender? Eu faço essa pergunta há muito tempo e 95% dos bancários, todas as vezes que eu faço essa pesquisa, responde: ninguém. É incrível como uma das principais habilidades, como uma das principais exigências dos bancos, que é você tem que bater meta, afinal de contas, sua carreira é baseada em metas, principalmente o gerente de contas, gerente de pessoa física, jurídica, alta renda, compartilhada, enfim. A função principal, vender. A função principal, bater meta. Qual é o detalhe disso tudo? Você não consegue bater essas metas muitas vezes. A cobrança aumenta, porque não existe um aprimoramento ou o ensino na mesma expectativa, na mesma proporção que se cobra a venda, que se cobra as metas. Então, como que eu posso ser cobrado por algo que não é prioridade em aprender, em ensinar? Ah, Xando, mas tem universidade corporativa, eu dou risada quando falo isso, porque, sei lá, de cada 10 mil, um deve concordar e deve utilizar. Porque senão, se fosse assim, as pessoas não responderiam que a venda é algo que não ensinaram, concorda? Teria que ser assim como você aprende, como os processos, as funções que você tem que executar dentro do banco, teria que ser a mesma proporção ensinando vendas. E, para começar, eu quero dizer para você, nesses anos todos, o que eu mais detectei é a questão de não existir um processo claro para vendas. Não existe um método de mensuração, um método que dê ao bancário aquilo que é mais difícil. Porque se existe uma coisa que é mais difícil do que vender, é ter previsibilidade na venda. Vender, muitas vezes vocês dão conta, corre atrás, sabe, roda 1, 2, 3, 10 pratinhos de uma vez, consegue, aí tá batendo uma meta, aparece outra, aí a regional pede outra, o chefe outro, você já estava, enfim, aquela loucura que você conhece muito bem. O detalhe é que muitas vezes há um pico. Por exemplo, você vai lá durante 3 meses e performa muito bem, está bombando, ganha campanha. Por que será que muitas vezes não é possível repetir essa performance em 2, 3 trimestres seguidos? Por que será isso acontece? Uma das causas é porque a gente fala que as pessoas que você conseguiu vender, os produtos que você conseguiu vender que te deu aquele resultado bom, essas pessoas estavam meio que com as mãos levantadas, elas já queriam. E aí, hora que acaba o estoque, vai ficando difícil. Eu vou explicar isso para você, como que é possível você ter uma meta mais previsível, ou seja, como que é possível ter previsibilidade nas vendas bancárias, beleza? Para isso, como eu disse a vocês, vou dividir a tela aqui, eu criei um método específico de vendas bancárias. Está aqui os 4 pilares das vendas bancárias. Vamos entender como que funciona esses pilares. É bem simples, porém, eu quero que você preste atenção no que eu vou colocar aqui, nesses 4 pontos, para que você consiga aplicar isso hoje mesmo, ou amanhã, ou no próximo dia, o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você a performar nas suas vendas, ok? Vamos ao primeiro pilar, como aumentar a carteira de clientes. Esse pilar nada mais é do que prospecção. Presta atenção nisso. Prospecção é o pilar que sustenta a sua carreira. Como assim, Xando? Exatamente. Quando você consegue controlar, consegue dar uma cadência, uma consistência na sua prospecção, com certeza você vai vender mais, bater todas as metas, se destacar e acelerar a sua carreira. Então pensa uma coisa, de tudo que você faz, que eu sei que não é pouca coisa,
de tudo que você faz, o que você mais tem que cuidar, o que você mais tem que blindar é a prospecção. Vou aprofundar isso agora para você. Primeiro ponto. Como que você conquista os seus clientes? Olha só, os nossos clientes, eles vêm de 3 pontos. Primeira coisa, necessidade. O cliente está lá, necessita de um cartão, necessita de abrir uma conta, necessita de um seguro, enfim, seja lá qual for o produto, uma previdência, um consórcio. O cliente está precisando, ele vai até você, você não faz nada. Ele busca o banco e, de repente, cai lá em você. É uma necessidade. Segundo, uma indicação. Você pediu essa indicação, você precisa abrir carteira, precisa bater sua meta, seguro de casa, seguro de carro, enfim, você precisa pedir uma indicação, alguém te indicou e veio. Terceiro, prospecção. Qual é a importância do terceiro? É o único ponto desses 3 que você consegue controlar, ou seja, é o único ponto que depende de você. Se existe uma chance das suas metas serem mais previsíveis, esta chance está na prospecção. Se você não conseguir controlar a prospecção, é um efeito dominó. Você não vai controlar suas metas, você não vai controlar o tempo de atingir essas metas, enfim, tudo começa por aqui, pelo terceiro ponto, que é a prospecção. Então, vamos a um exemplo de coisas primordiais para este pilar. Lembrando, nós estamos no primeiro pilar das vendas bancárias, que é prospecção. Primeira coisa, medir. Segunda, estatística. E terceira, a primeira impressão não dá segunda chance. O que eu estou dizendo com isso? Mensuração. Gente, Peter Drucker, o pai da administração, já dizia: aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Ou seja, não tem como você descobrir por que você não bate suas metas, por que você não consegue, por que você tem dificuldade em vender consórcio, por que você tem dificuldade em vender capitalização, seja lá qual for. Não dá para você melhorar algo que você não mede. Você precisa medir, nós já vamos aprofundar nisso. Outro ponto, a estatística. Depois que medir, quem vai dar essa previsibilidade para você é a estatística. Um amigo meu, dono de um grande call center que vendia para o Brasil inteiro, dizia a seguinte frase: vendas é estatística. E estatística não falha. Isso que a gente precisa entender. E, óbvio, aqui entra a ciência da persuasão. Aqui já começa um ponto mais profundo na hora de você prospectar. Eu estou falando de persuasão. Eu gosto muito dessa frase: a primeira impressão não dá segunda chance. O que é a primeira impressão não dá segunda chance? É você entender que existem muitos fatores desconhecidos, fatores que vão influenciar no seu cliente mesmo antes de você abrir a boca. Olha só que interessante isso. O seu cliente, aquele que você está prospectando, visitando, você não o conhece, é uma pessoa estranha. Antes mesmo de você oferecer o produto, de falar quem você é, enfim, antes de você puxar qualquer tipo de assunto, esse cliente está olhando para você e nele dispara algo que é do nosso cérebro primitivo. A psicologia chama isso de herança evolutiva, ou seja, quem nós não conhecemos, nós voltamos lá para os impulsos dos tempos das cavernas, dos homens da caverna. É isso mesmo, porque o nosso cérebro não evoluiu nesse ponto. Então, o que ele diz a gente? Naquela época, o ser humano tinha 2 objetivos, né? Que era caçar e sobreviver, e lutar. Caçar e lutar. A gente chama isso de reação luta ou fuga. Ou seja, ou o cliente luta ou ele foge. E quando você está diante do desconhecido, o primeiro ponto, antes de qualquer tipo de conversa, você precisa eliminar essa ameaça, porque você passa a ser uma ameaça para o cliente, porque o cérebro dele está agindo, ele querendo ou não, você querendo ou não. É um movimento inconsciente, ok? Então, eu vou abordar isso mais para frente no segundo pilar. Vamos voltar aqui para compartilhar a tela. E aqui entra o seguinte, ó. Quero que vocês vejam aqui, ó. Vamos a esse exemplo, vai. Eu quero abrir 4 contas. Lembrando, prospecção,
mensuração, mensuração e estatística. Se eu não consigo medir, eu não consigo melhorar. Então vamos aqui entender. Meta, abrir 4 contas. Quero te fazer uma pergunta. Você sabe a sua taxa de conversão? Sabe a sua taxa de conversão? Você mede a sua taxa de conversão? Se você mede, eu vou fazer outra pergunta. Você sabe a taxa de conversão sua por produto, por cada produto bancário? De repente, eu vou agora exemplificar e simplificar para você que talvez nem medir não consegue medir a taxa de conversão. Vai fazendo tudo no improviso, tudo na loucura, vai levando no peito, na raça, na força de vontade, mas não tem taxa de conversão. Não sabe. Por isso que um mês está bombando, no outro mês não consegue bater meta. Vamos entender isso. Taxa de conversão simplesmente é quantas ligações, mensagens, visitas e abordagens você precisa fazer para abrir 4 contas. Então, por exemplo, se você tem entre ligação, mensagem de WhatsApp, visita, abordagem na agência, se você tem uma taxa de 10% de conversão, para que você abra 4 contas, você precisa visitar ou abordar ou enviar 40 mensagens. Olha só. Então, para abrir 4 contas, você teria que tentar fazer 40 contatos, porque sua taxa de conversão é 10%. Ah, mas isso pode variar? Sim, pode variar. Mas o detalhe é que você precisa medir isso para saber exatamente o esforço, o tempo, as ações que precisam ser feitas para abrir 4 contas. Gente, presta atenção. Sem taxa de conversão, não dá para fazer nada. Não dá para melhorar nada. Não dá para ter noção o que é abrir 4 contas, vender 7 seguros. Fica tudo na sorte, fica tudo no improviso. Não dá para ter previsibilidade. Então, o primeiro ponto da previsibilidade está aqui, taxa de conversão. Ok? Outra coisa importante, por que sempre está correndo atrás, nunca dá tempo, sempre é tudo de última hora, sempre vira uma loucura no final do mês? Porque não tem estoque. Pensa como um estoque. Você precisa de 15 pessoas para abordar, para vender um seguro, 2 seguros, por exemplo. E você não sabe por onde começar. Por quê? Porque não tem um estoque. Pensa como um estoque mesmo. Você não sabe onde pegar, você não sabe onde ligar, você não tem nada anotado. Então, todas as vezes que você vai correr atrás de um produto, atrás de uma meta, de uma nova meta, você começa do zero. E é isso que mata o cara. Começar do zero é muito difícil. Então, olha só o exemplo. Vamos supor que você tem a taxa de conversão de 10%, tá? E para fechar 2 produtos, você vai visitar 20 clientes, igual a gente já viu agora há pouco. Então, eu tenho uma taxa de 10%. Olha só o lance do estoque, como funciona. Você conseguiu fechar um negócio. Quantos restam no meu estoque? Quantas oportunidades restam no meu estoque? Ó, presta atenção nessa conta, tá? Aqui acontece o erro básico e é por causa deste erro que não consegue bater as metas no tempo que precisa. É um erro de estoque. Presta atenção. Lembrando que se você não tem taxa de conversão, não consegue medir, você nunca vai conseguir prever isso. Mas presta atenção numa coisa. Você fechou um negócio. Quantos clientes você ainda tem com chance de fechar um negócio? Você já fechou um. São 20 clientes. Você tem uma taxa de conversão de 10%. Quantos clientes você ainda tem chance de abordar, de oferecer? 19. Tá certo? Não. Tá errado. Aqui começa o principal erro dos gerentes. Por isso que tem que ter um estoque. Por isso que prospecção tem que ser diária. Por isso que prospecção tem que ser a principal atividade do seu dia. E o dia que você não conseguir prospectar, você tem que fazer de tudo para no outro dia prospectar dobrado. Veja bem, prospecção não é só visitar. Prospecção é você mandar mensagem, você ligar, você abordar na agência, você visitar. Tudo isso faz parte da prospecção. Olha aqui o erro. Se eu tenho uma taxa de 10% de conversão, eu já vendi
um negócio, já fechei um negócio, certo? Então, teoricamente, ainda tem mais 19 clientes para ligar. Não, não tem, porque lembra que eu falei para vocês que a estatística não falha? Se você fez isso, você tem apenas 10 clientes. Sobraram no seu estoque só 10 clientes. Por quê? Os outros 10 você já usou. Então, se você tem uma taxa de 10%, a cada 10 você fecha um, e você tinha 20 clientes, não tem mais 19 chances. Você tem 10 clientes para tentar manter a sua taxa de conversão, que é 10%. Olha só como funciona. Como eu não consigo repor a tempo, qual que é o problema? No outro mês, eu não consigo manter a minha média de 10% na taxa de conversão. Por que eu não consigo manter essa média? Simples, porque vai faltar cliente no meu estoque. Eu já usei 10, eu não tenho mais 19. Deu para entender, né? É simples, é um erro básico, 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 que a maioria comete. E eu preciso repor meu estoque muito mais rápido do que eu imagino. Então não adianta você vender e não repor seu estoque. Tá claro isso aqui para vocês, né? É uma conta simples, mas é um erro básico que muito gerente comete e não considera, não leva em consideração. Ok? Bom, vamos ao segundo pilar agora, que é o pilar da inteligência emocional. Lembra que eu falei para vocês, reação, luta ou fuga? Esse é o segundo pilar. Mas, Xando, o que é inteligência emocional? O que a inteligência emocional tem a ver com o processo de vendas? Veja bem, nós tomamos decisões, nós somos movidos por impulso. Então, não é uma inteligência emocional só em você. Ah, eu preciso estar bem, eu preciso estar motivado, eu preciso acreditar, eu preciso ir atrás, eu preciso ter equilíbrio. Não é só em você. A inteligência emocional em vendas, ela praticamente entra na mente do cliente, que está lá do outro lado, e entende quais são as limitações desse cliente, quais são as emoções que movem esse cliente. E, claro, no dia a dia não dá para pensar nisso, mas a ciência, os estudos, os comportamentos comprovam nessa venda cada vez mais eficiente que a gente precisa utilizar todos os gatilhos, todas as emoções do cliente para vender. Detalhe importante que eu quero falar para você de pertinho, olha só, presta atenção nisso. O método de vendas utilizado pelo bancário na era da inteligência artificial, o método que o bancário usa para vender é o método de vendas do século passado. Isso mesmo, século passado. Essa venda de oferece e tal é uma venda transacional. Isso foi inventado no século passado. E mesmo assim a gente insiste achando que isso pode dar certo. Claro que tem hora que dá, mas não dá previsibilidade e cada vez vai ficando mais difícil. Então, vamos ver como que a inteligência emocional focada em vendas pode nos ajudar. Vamos entender isso, porque isso é muito importante para a gente entender todo esse contexto. Olha só, então vou colocar aqui. Comprar é algo humano, então é algo que envolve as emoções. Presta atenção nisso, as pessoas não compram pelas razões delas, ok? Elas não compram pelas suas razões, elas compram pelas razões delas, aliás. As pessoas não compram porque você tem que bater meta. As pessoas não compram porque a taxa de seguro está boa. A pessoa não compra porque é uma oportunidade única que surgiu de investimento numa determinada carteira. Não. Isso quem precisa é você. Isso quem tem a razão é você. As pessoas compram pelas razões delas. Então você precisa entender quais são essas razões, quais são essas emoções para a pessoa comprar. Então você precisa sondar mais a mente do cliente, tudo isso é inteligência emocional. Olha só, presta atenção nessas perguntas aqui. Lembra que eu falei para você sobre reação luta ou fuga? Sobre a primeira impressão não dar segunda chance? Olha só o que está aqui na tela e como que isso funciona. Quando a pessoa não te conhece, a mente dela, antes de você falar qualquer coisa, fica rodando 5 perguntas que você tem que responder. Ele fica perguntando assim: eu gosto de você? Será que você me ouve? Será que você faz com que eu me sinta importante? Você me conhece e compreende os meus problemas?
Eu confio e acredito em você. Olha só, tudo isso, lembra que eu falei para vocês? Tudo isso faz parte daquelas ameaças. O ser humano tem medo do desconhecido. Então, antes de você querer sair falando igual um tagarela, falando, discursando, falando de taxa, das vantagens, crie um ambiente seguro diante daquele cliente. Tente assuntos e seguranças e sinais e gestos e tom de voz e comportamento que elimine essas dúvidas. Tenha empatia, escute o cliente, deixe esse cliente se sentir importante, compreenda os problemas, dialogue com ele, converse com ele. Eu sempre falo, vendas não é um discurso, vendas é uma conversa. E por último, faça algo que transmita essa confiança, ok? Bom, vamos lá. Então, esses pontos, que eu chamo de inteligência emocional em vendas, ele envolve empatia. O que é empatia? Capacidade de se colocar no lugar do outro, ponto. Se coloque no lugar do cliente. Veja como ele está enxergando o banco, a sua proposta. Veja as situações que ele já vivenciou. Veja por que ele tem essas desconfianças. Empatia. Autoconsciência é você conhecer suas limitações, é você saber naquele momento o que a sua mente sabota você, por que sua mente joga contra, por que você está com medo daquele cliente, por que você está com medo de não bater essa meta. Então, ter uma consciência de si mesmo. Autocontrole é na pressão, as coisas dando errada. O que você deve seguir? Por que você não pode descontrolar, sair fazendo qualquer coisa? Controle-se. E por último, o esforço de vendas. Tudo isso não será válido se você não gostar de vendas. Se você não se esforçar para vender. É a parte lógica, é a parte de braçal, vamos dizer assim, do negócio. Não adianta entender tudo e não fazer um esforço para vender. Olha só. Então, quando a gente olha isso aqui, a pergunta que a gente faz são essas perguntas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para ficar na tela grande para você ver, ok? Será que a gente interpreta as nossas emoções da forma correta? Será que quando a gente está pressionado, a gente não foge, a gente não tem medo? A gente reconhece quais são os nossos bloqueios e o bloqueio do cliente? Por que a emoção trava uma negociação que estava quase certa? Somos realistas com o nosso ponto forte, com o nosso ponto fraco? Então, de repente, você tem dificuldade de vender por telefone. De repente, você não gosta de negociar por telefone. Você tem clareza disso? O seu estilo de comunicação, será que ele impacta o cliente? Será que o cliente gosta? Será que você demonstra medo, fraqueza, fragilidade, desconfiança? Será que você é segura na hora de falar? Será que você consegue? Olha só, quero até voltar a câmera aqui, ó. Nesse processo todo de inteligência emocional, de transmitir confiança, de eliminar aquelas 5 questões que eu abordei agora há pouco, a coisa mais importante é essa aqui, ó, olhar nos olhos do cliente, escutar, sentir o cliente olhando nos olhos dele, sem medo, com segurança, transmitindo que você sabe o que está fazendo. Presta atenção nisso, que isso é determinante, é fundamental. Vamos voltar aqui para a tela. Quis voltar só para você entender o quanto que isso é importante. Temos consciência das nossas emoções e de seu efeito negativo sobre os nossos relacionamentos e desempenho? Então, tudo isso faz parte, deixa eu pegar aqui, tudo isso faz parte dessa inteligência emocional em vendas, ok? Tudo isso é uma parte que não dá para aprofundar aqui, mas que eu quis que você entendesse essa inteligência emocional, como funciona. É as emoções sua e as emoções do seu cliente. Essas duas vertentes, esses dois tipos de emoções, acabam bloqueando, emperrando ou fazendo com que você não prospecte com confiança. É a inteligência emocional em vendas. É o segundo pilar. Ok? Acho que está claro isso. Terceiro pilar, processo, estratégia e improviso. Olha só. Tudo isso que eu falei, sem um processo de vendas, não funciona, porque a maioria dos bancários vendem no improviso. Não é culpa de vocês.
É culpa porque não há um método claro, porque o banco não ensina com clareza, porque não se treina o suficiente para vender o tanto quanto se exige que venda. Simples assim. Mas para isso eu preciso ter um processo. Xando, só existe um jeito de vender? Não. Existem vários processos. Agora, o que eu vou propor, o que eu estou propondo para vocês aqui, é que vocês experimentem a rotina, a previsibilidade, a vantagem, os benefícios de você conseguir vender prospectando. Então, prospectando e tendo a previsibilidade, ok? Porque o método serve para isso, para você ter previsibilidade na sua prospecção, no processo, no fechamento, no relacionamento, no momento de pedir outro, enfim, vamos entender isso aqui passo a passo. Olha lá, se existe uma frase que resume vendas, a frase é essa: vendas é processo. Sem processo, não tem vendas. Ah, mas eu vendo e não faço nada disso, Xando. Ok, você vende na sorte, você vende sem ter previsibilidade, você vende sem um processo. Pode dar certo, como pode dar errado. E quando dá errado, com certeza, é porque você não está medindo e não sabe qual etapa do processo você se encontra. Simples assim. Por isso que é tão difícil. Por isso que sempre tem que começar do zero. E nunca a certeza se vai bater ou não a meta. Ponto. Ok? Sabe por que os bancários têm tanta dificuldade em seguir um processo de vendas? Olha lá, vamos lá. Sabe por que os bancários têm tanta dificuldade em seguir um processo de vendas? Olha aqui os motivos porque tem tanta dificuldade. Vamos lá. Emoções negativas é o primeiro. Xandro, o que é emoção negativa? Bom, simples. Você está lá desesperado, numa pressão, num momento sendo pressionada. Então, tem muita negatividade, tem falta de confiança. Tudo que está acontecendo te traz medo. Parece que não vai dar certo. Então, essas emoções negativas fazem com que você não siga um processo. O medo faz com que você faça tudo de qualquer jeito. E aí, o segundo passo é um complemento, é uma consequência dessa emoção negativa, que são os improvisos. Então, você vai improvisando, improvisando, e não sabe exatamente o porquê deveria seguir um processo. A complexidade do dia a dia. Então, você está lá tentando prospectar, tentando ligar, tentando ver taxa de conversão, tentando fazer um fechamento, tentando fazer uma primeira visita, tudo isso está acontecendo. Só que é muito complexo a rotina do bancário, então ele abandona, joga o processo para o alto e tenta na raça de novo. E, obviamente, o outro ponto é a falta do processo. Você não tem claro na sua cabeça qual é o processo de vendas. Você não tem isso específico, você não entende isso de uma forma clara e objetiva. Então, se você não sabe o processo, se não existe um processo, você faz de qualquer jeito, ok? Aqui está. Os 7 passos básicos do processo, eu não vou explicar todos para não me estender muito. Deixa eu puxar aqui para não atrapalhar. Mas eu quero passar eles com vocês rapidamente. Então, existem 7 passos básicos de qualquer processo de vendas, não é só no banco, é qualquer coisa, ok? Primeiro, prospectar. Já falamos de prospecção. Depois, se prospecta e nem sempre você vende de uma vez, nem sempre você consegue, não adianta só sair apresentando o produto. Ah, o cliente tem perfil porque saiu na sua listagem que ele tem perfil para tal investimento. Não adianta, você tem que prospectar. 1. 2, você tem que conectar. Aqui você começa a gerar relacionamento com o seu cliente. Muitas vezes você não vai vender na primeira, nem na segunda, depois eu vou te mostrar mais estatística. Depois você tem que descobrir, olha só, presta atenção, aqui 80% do seu tempo está aqui. 80% de todo o processo está aqui. Perguntar e ouvir, descobrir o que esse cliente precisa. 4, conciliar. O que é conciliar? É convencer o cliente sobre o produto, sobre as necessidades dele e fazer um encontro. Você concilia a necessidade dele com a oferta que você tem. Importantíssimo no processo de vendas, pedir o próximo passo. Pedir o próximo passo, talvez o cliente não quer fechar ali, mas é um comprometimento. Vou falar mais disso um pouquinho ali na frente no fechamento. Obviamente, todas as objeções vão surgir. E, por último,
você implementa, que é o pós-venda, você implementa uma surpresa, você faz algo diferente para esse cliente. Por exemplo, o cliente, vou dar um exemplo real, que dificilmente as pessoas fazem, e isso encanta o cliente, conquista o cliente. Cara, só essa dica que eu estou te dando já vale muito. Faz isso, não só com essa dica, com esse exemplo, pense em outros exemplos e faça isso. Vou dar a dica agora. Seu cliente fez um financiamento de carro e, de repente, deu certo, tudo aconteceu, você liga para perguntar daqui um mês, mais ou menos, se o cliente está gostando do carro, se valeu a pena, se está tudo bem. Olha só que incrível, é você implementando de forma impecável pós-venda. É você olhar, não é só dinheiro que você liberou na conta, ele foi lá, é você participar da oportunidade que o seu trabalho fez daquele cara realizar um sonho. Então, uma ligação um mês depois muda tudo o jogo. E com certeza, aqui a parte mais importante para o cliente indicar você, ele vai indicar, ele vai fazer algumas coisas para que tudo funcione. Ok? Então, pensa nisso, que eu tenho certeza que isso vai dar muito certo para você nesse ponto. Ok? Vamos lá, então. Próximo passo. O próximo passo, que é muito importante, é o seguinte: é você fazer um fechamento. Veja bem, um fechamento, deixa eu tirar aqui, é o quarto pilar. Ó, vamos retomar, deixa eu voltar aqui, peraí. Primeiro pilar, prospecção, ampliar a carteira, é o que determina o seu sucesso. Segundo pilar, inteligência emocional. Inteligência emocional. Quando você tem inteligência emocional, você consegue, através da inteligência emocional, entender a mente do cliente e entender que momento você está vivendo. É para isso que serve a inteligência emocional, ok? Então, vamos lá. Terceiro passo é um processo de vendas. O que eu coloquei aqui é um processo básico, mas eu desenvolvi um processo específico, uma forma de você utilizar vários outros pontos na hora de vender. Lembra que nós estamos falando dos 4 pilares. Então, voltando, vai lá. Prospecção, inteligência emocional e o processo de vendas. E agora o último passo, que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, compartilhar. Está aqui o último passo, que é você simplesmente... Quarto pilar, que é fechamento e negociações poderosas. Não adianta você fazer nenhum passo se você não tem, claro, o fechamento de vendas. E aí eu quero usar essa frase aqui, que é do maior negociador do mundo. O cara negocia guerra, negociou a venda do Pão de Açúcar, Abílio Diniz, aquele rolo todo na época no Brasil. O cara é o maior negociador do mundo. Ele tem vários livros bacanas, né? Como chegar ao sim com você mesmo, como você pode fazer todo esse tipo de negociação. É muito legal. Essa frase eu adoro. Firme com as pessoas, firme com a negociação e delicado com as pessoas. Firme com a negociação e delicados com as pessoas. O que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta você só agradar, mas não adianta também você ser ríspido. Ah, tem que ser assim, senão não vai dar. Enfim, é você conseguir aliar as duas coisas. A boa negociação, um bom fechamento é ser firme com a negociação e delicado com as pessoas. Uma coisa muito importante para você entender antes do fechamento. O fechamento, a maioria acha que é um segredo, que tem um jeito que fecha. Nada disso. No fundo, o fechamento é uma consequência das outras etapas. Se você foi lá, prospectou, conectou, se você entendeu, escutou o seu cliente, se você fez todos os processos, com certeza isso vai dar certo. Com certeza você vai conseguir. Se você fez as outras etapas, o fechamento passa a ser só um detalhe, ok? Sem fazer as outras etapas, o fechamento não é fechamento, é uma tentativa de empurrar algo do cliente, de se livrar logo, de partir para a próxima prospecção para ver se vai dar certo. Sem fechamento, sem negociação, sem processo, melhor dizendo, o fechamento vira um tiro no pé, vira uma tentativa de jogar tudo para o alto.
Então, presta atenção nisso, por favor. Sem fechamento não há venda, mas também sem processo não há fechamento. Ok? Beleza? Então, vamos entender aqui, ó. Ah, importantíssimo. Deixa eu colocar aqui essa pesquisa. Ah, pá, vamos lá. Você sabe por que as pessoas param de comprar? Isso é uma pesquisa, olha só. 1% porque morre, não tem como vender, né? 2% porque se mudam. 5% seguem recomendação de um amigo e parente. Ó, aqui já cai o primeiro, já cai por terra a primeira certeza que todo mundo vive repetindo, o primeiro bordão. Indicação é o que mais vale, o cliente... Não, 5% segue recomendação de amigos e parentes. Então, mesmo que o cara indicar, não é todo mundo, só 5%. 9% encontra uma alternativa que julga ser de melhor qualidade e valor. 14% estão insatisfeitos com seu produto ou serviço. Então, eles vão mudar, eles vão para outro banco, eles vão para outro gerente, só 14% que vai fazer isso, ok? E aqui, olha só, 68%. Presta atenção nisso. Deixam de comprar por causa da indiferença. Compram de outros por simplesmente não se sentirem valorizados. Olha só isso. 68% deixa de comprar por indiferença, porque de repente você não fez aquela etapa do pós-venda, não fez aquela dica que eu te dei, acha que você fui lá, me tratou como um Zé Ninguém. Não vende. As pessoas deixam de comprar porque não se sentem valorizadas, bem atendidas. Ok? Vamos lá. Outra coisa que é importante você insistir. Lembra que eu falei todo o processo? De repente, chega na hora do fechamento, você não vai vender. Mas olha só o que acontece, uma estatística assustadora. 2% das vendas são feitas no primeiro contato, 3% no segundo, 5% no terceiro contato, 10% no quarto contato e, presta atenção, 80% das vendas entre o quinto e o 12º contato. 80% das vendas acontecem entre o quinto e o 12º contato. Detalhe, a maioria dos bancários, dos vendedores, das pessoas que trabalham com vendas consultivas, eu vou até voltar a tela aqui, a maioria dessas pessoas, incluindo você, não fazem mais que dois contatos de retorno, 2 follow-up, que nós chamamos. A maioria não faz mais que 2, só que as vendas acontecem entre o quinto e o 12º, ou seja, 80% das vendas acontecem entre o quinto e o 12º, ou seja, você está deixando para os outros insistirem. Então, se você não vendeu agora esse produto, dessa campanha, dessa meta do mês, dessa meta da semana, continua insistindo com outros produtos, com outros momentos, continua mostrando, se fazendo presente, insistindo, continua perguntando, descobrindo, porque 80% das vendas acontecem entre o quinto e o 12º contato. Fala a verdade, é assustador, mas é assim que acontece, é uma realidade estatística. Beleza? E vamos lá, já estamos encerrando a nossa aula rápida, ok? Algumas mentalidades, algumas crenças, algumas certezas que você precisa saber na hora de fechamento, na hora da negociação principalmente negociações complexas, negociações difíceis. Não é um perde-ganha, é algo de ganho mútuo. O que o banco pode ganhar, o que você pode ganhar, o que o cliente pode ganhar. Todo mundo tem que ganhar. Não é o cliente não fechou, eu perdi. Eu fechei, só eu ganhei porque bati minha meta. E o cliente depois vai ter dificuldade lá na frente de cumprir e ainda vai trazer um problema para você de dívida, ainda vai trazer algo que você não vai conseguir resolver depois, vai dar os canos depois, vai sobrar para você ter que cobrar, entendeu? O risco é teu, então pensa sempre, mentalidade, ganho mútuo, o que eu ganho, o que ele ganha. Olha só, de repente, travou a negociação por N motivos. O que você precisa fazer para você não perder o que você fez até ali, insistiu, ficou meses, semanas, o que você precisa fazer?
peça microcompromisso, ou seja, por exemplo, você pode me mandar a documentação, você pode me mandar seu imposto, você pode pedir para o seu gerente financeiro entrar em contato comigo, você pode pedir para alguém fazer isso para mim, você pode pedir para alguém me ajudar. Peça microcompromissos, que o cliente vai se compromissando, vai fazendo a parte dele, vai dando ok, vai dando sim. E por último, se você tem outro plano. Imagina o seguinte, você ficou meses numa negociação e de repente você só oferece uma alternativa. É aquilo que eu falei do maior negociador do mundo, o nome dele é William Ury, nome do autor. William Ury fala o seguinte, você tem que ter a melhor alternativa possível. Não leve apenas uma só alternativa, porque se o cliente falar não para aquela alternativa, você não tem mais nada, você fica de mãos abanando, você vai embora sem nada. Ok? Então, pensa sempre nisso. Numa negociação, principalmente negociações complexas, num fechamento, tenha sempre uma outra alternativa. Se possível, leve 2 alternativas, até 3. Tente fazer isso da forma correta. Ok? Vamos lá, então. Porque aqui nós encerramos os 4 pilares das vendas bancárias. Método simples, objetivo. Poxa, o que são esses 4 pilares? É o que você não pode descuidar. É o mínimo que você tem que saber no dia a dia para deixar suas metas previsíveis. É o mínimo que vai fazer você dominar as suas metas e não ser dominado por elas, não ser dominada por elas. Ok? Bom, é o seguinte. Você gostou desses 40 minutos aqui que eu bati um papo, que eu mostrei para vocês coisas objetivas que você consegue aplicar amanhã, na segunda-feira? Isso não é nem 10% do curso que eu desenvolvi especificamente para gerentes de captação, gerente de contas, gerente de pessoa física, jurídica, alta renda, enfim, gerentes que precisam prospectar. Eu vou compartilhar a tela aqui só para você ver para a gente encerrar. Tá aqui, ó. Esse aqui é o curso, ok? Super gerente de vendas bancárias. É um curso específico que eu desenvolvi só para bancária. Já tem bancária do Brasil inteiro, há mais de 5 anos fazendo, eu vou aprimorando, vou trazendo coisas. Ou seja, você tem um método de vendas criado para gerente, criado para você bater a meta. Xando, faz milagre? Depende do que você quer. Xando, se eu fizer minha parte, o curso assim mesmo, são dicas. Olha só, faça a sua parte, que a metodologia te dará consistência. A metodologia vai facilitar, vai te dar previsibilidade nas metas. Você quer ou não quer ter metas mais previsíveis? Se você quer ter metas mais previsíveis, então esse é o curso certo para você que é gerente, para você que faz prospecção, super gerente de vendas bancárias. Espero que você tenha gostado. Independente se você vai se interessar pelo curso, vai procurar saber mais sobre o curso ou não, eu tenho certeza que alguma coisa eu acrescentei para você e espero que você faça bom proveito disso. Faz o seguinte, clique em algum lugar aqui embaixo, ó, vai ter algum link que você vai entender todo o conteúdo desse curso. É muito conteúdo. Você vai fazer isso com tempo hábil, não é igual o curso de certificação, que você tem 1 mês, 2 meses para fazer. Você tem muito tempo para aprender, para implementar. Vai fazer parte de um grupo, de uma comunidade, que eu estarei sempre presente, tirando dúvidas e assim por diante. Então, muito obrigado pela sua paciência, espero ter ajudado você. Eu sou Xando Natsumi, acompanha aí o meu Instagram, o Facebook, indica seus amigos aí para assistir essa palestra, beleza? Um abraço e até a próxima.